Amém? Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus por mais essa semana. Passamos juntos. Eu gostaria de ler com os irmãos em segunda carta a Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou começar do 4 em diante. Segunda carta a Pedro, capítulo 1, versículo 4, que fala sobre crescer no conhecimento de Deus. O trecho diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder, Deus nos tem doado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, através dela, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que no mundo existe. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e na perseverança, a piedade, e na piedade, a fraternidade, e também o amor. Porque essas coisas, existindo em vós e aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, e em pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua linda palavra e pedimos a ti, Senhor Deus, uma noite especial, dando-nos, ó Deus, a capacidade de entender a tua palavra e nos conduzir, Senhor Deus, pela verdade. Espírito Santo, nos ajuda, especialmente a mim, mas ajuda também a igreja e aqueles que vão assistir, Senhor Deus. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, é importante que a gente saiba que está no caminho para que não fique se cobrando, exigindo de si próprio, às vezes, uma perfeição que ninguém nunca passou, ninguém nunca teve. A Bíblia tem muitos inimigos, e os inimigos não são de hoje nem da semana passada. São inimigos eternos, inimigos que estão aí desde o começo. Desde que há Deus, desde que houve ser humano, houve o antideus. E a obra contra Deus sempre existiu. A partir do momento que Jesus passou a ser prometido lá no Éden, já existiu o anticristo trabalhando. Ou seja, aquele que se opunha à ideia de Cristo. A partir do momento que Israel começou a receber de Deus uma direção, Israel não a nação, mas Israel a pessoa, Abraão a pessoa, houve o espírito antideus trabalhando, anticristo trabalhando, se esforçando para que ninguém chegasse à verdade. Então, quando hoje nós olhamos para trás, a gente vê história pontuada de ação diabólica para que a gente nunca compreendesse ou chegasse a essa verdade a nós. Na Idade Média, em Alexandria, tinha uma biblioteca. Aliás, em Alexandria tinha uma biblioteca muito grande, muito grande. E nessa biblioteca tinha compêndios de 2, 3, 4 mil anos. Então seria interessante a gente ter esses compêndios até hoje, essa história até hoje, esses livros até hoje. Só que foi queimada. Todos os livros foram queimados. Na Idade Média, Roma, por causa da sua insandice, destruiu milhares de livros que ela considerou herege, pecaminoso, ou sei lá o que.
Então foi destruindo a história. Com essas destruições, foram livros bons, grandes revelações, né? Então, muito se perdeu porque muito se trabalhou para que fosse perdido. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente está num caudilho, a gente está num período em que a verdade e a mentira, ela é muito, muito igual, muito presente, né? E as igrejas acabam, às vezes, importando essas mentiras para si próprias. Um exemplo disso, e é sobre isso que eu vou falar, é o excesso de clamor à santidade. Ah, se eu acordar e não orar, eu não sou santo. Se eu não orar antes de dormir, eu não sou santo. Se eu não orar antes de dar um beijo na minha esposa, eu não sou santo. Ou se eu não der um beijo na minha esposa, eu não sou santo. Esse excesso de cobrança não vem de Deus, é da gente mesmo. E a gente se cobra muito. E essa cobrança não é para bem, não é para perfeição, não é para a gente ficar melhor. É para a gente se afastar de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Como é que as pessoas agem com relação à ceia? Com relação à ceia é a seguinte: quem está em pecado não pode tomar ceia. Tá. Se a ceia simboliza comunhão com Jesus Cristo, comer o pão significa se alimentar da palavra, do que Jesus ensinou. Jesus é o pão, mas não é Jesus a pessoa de Jesus, mas o que ele ensinou, que é pão das nossas almas. Tá. Eu estou em pecado, então eu não como pão. Eu não tenho comunhão com Jesus. Eu primeiro vou me libertar do pecado sem Jesus, porque Jesus é santo demais para poder conviver comigo com o pecado. Não é isso? Jesus é muito santo, então quando o pecado chega, ele vai embora. Ele pega as trouxas dele e vai embora. Aí eu tenho que me virar com o pecado sozinho, para depois, quando eu me tornar santo, aí eu procuro Jesus, porque nós estamos os dois no mesmo nível. Jesus é tão santo quanto eu. É essa a lógica que impera lá. Mas veja que loucura que é isso. Eu preciso me tornar santo sem Deus para poder ser digno de Deus. É como um médico, é como se Deus fosse um médico. E o paciente, então, se curasse para poder procurar o médico e dizer: pronto, doutor, agora eu estou bem, estou firme, estou curado, o que eu preciso fazer? O médico diz: nada, vai embora para casa, você está bem, o que você está fazendo aqui? Não, ao contrário, não é o doente ir procurar o médico. E não é o médico, na sua sabedoria e limpeza própria, e não doença, que vai curar o doente? Não é o ignorante que vai procurar o mestre? Ou eu estudo primeiro para depois procurar o meu professor de hebraico? Entende? Eu vou com a minha ignorância, eu vou com a minha doença, eu vou com o meu pecado, eu vou com as minhas necessidades para que elas sejam supridas. É como se você tivesse um depósito e eu fosse de barriga cheia no seu depósito e dissesse: ó, beleza, já estou bem, tá lá em casa, já está tudo certo. Aí ele vai dizer: então por que você veio aqui no meu depósito? Não, eu vim aqui, né? De depósito eu tenho que vir. Então, a compreensão sobre as coisas de Deus, ela é muito torcida. E ela é torcida propositalmente. E ela vai para a gente não como um desejo de nos libertar, mas é um desejo de nos aprisionar. Então, o Evangelho, a proposta de Deus, é que você vá doente e receba dele a cura. Você vá ignorante e chega lá e receba a verdade. Você vá perdido e encontre lá o caminho, a bússola. Porque não tem sentido nenhum ser ao contrário. Mas as igrejas em geral, elas fazem ao contrário. Se você está com o casamento destruído, não procure a Deus. Primeiro você resolve o seu casamento, depois você... Puxa, então Deus serve para quê na sua vida? Se você está com a sua vida destruída, vida financeira destruída, então primeiro você resolve seu problema financeiro, depois vai procurar conselhos com Deus. Que conselho você vai ter? Um parabéns?
Entende? Então Deus é o socorro bem presente, mas socorro, o que é socorro? Socorro é um estado de necessidade. Por exemplo, eu estou precisando de socorro aqui agora? Não. Ó, ninguém me salva porque eu estou bem. Ok? Mas se eu tiver um infarto aqui, eu vou precisar de ajuda? Sim, eu vou precisar de socorro. Veja, o socorro é um estado de necessidades. E o Senhor é o Senhor bem presente na hora da necessidade. Mas eu não estou em necessidade, então beleza. Que ótimo. Que ótimo que nenhum de vocês vai precisar fazer a operação boca a boca em mim. Né? Não vai precisar, não vai precisar. Se precisar. Não vai não precisar. Então, gente, o Senhor é o socorro bem presente na hora da necessidade. Ele é a resposta na ignorância. Ele é a luz na escuridão. Ele é o nosso suporte na hora em que a gente precisa. Mas não estou precisando. Ah, que bom. Jesus disse, eu vim para os que estão doentes. Os sãos não precisam. Porque ele se considera médico. Então, irmãos, para que a gente não se sobrecarregue de coisas que não foi a intenção de Deus, eu vou ler esse versículo para vocês, eu já li. Olha só. Pelo poder de Deus, todo mundo sabe que poder em grego é dinamis, né? Que é o que dá a ideia de alguma coisa assim, de um se torna dois. Então o poder de Deus, ele pega do menor para o maior. É a mesma palavra de dinamite. Ela é uma coisinha pequena e vai crescendo. Então, Deus vai se revelando para você, vai revelando o poder e a graça dele, sempre em crescente. Você hoje entende menos do que vai entender amanhã, mas hoje você entende mais do que entendia ontem. Entende isso? Deus, ele conta com a sua capacidade mental, racional, de entendimento. Ele conta com isso. E ele não fica aborrecido do tipo, o cara não diz que não entendeu ainda. Claro que não entendeu. É óbvio que não entendeu. A gente vai crescendo na graça e no entendimento, como o poder de Deus. A palavra poder nós sabemos que é dinamis, ou dunamis no grego, né? E ela foi doada a todas as coisas que nos conduzem à vida, não é? Então, o que é vida? Né? O que é vida? Vida, irmãos, é o contrário de morte. Uma pessoa viva é uma pessoa que sabe o que está acontecendo em volta. O morto não. Deus nos conduz ao estado de saber o que está acontecendo em volta. Ao me preocupar com as coisas que vão acontecer no futuro, que um cadáver não faz. Cadáver você joga ele no fogo, joga na água, joga em terra, ele não está nem aí. As pessoas estão mortas porque elas não pensam no que vai ser a vida eterna. E quando Deus nos desperta para isso, nós vimos para a vida. A vida faz perguntas. Pessoas vivas querem saber. Pessoas mortas não querem saber de nada. Então Deus, quando nos provoca, ele quando se revela para nós, a ideia é que a gente esteja acorde para a vida. A vida é só isso? É só viver aqui, comer, dormir e trabalhar? Só isso? Não. A verdade é que todos nós que estamos aqui, todos, viveremos para sempre. Eu vou repetir. Todos nós que estamos aqui viveremos para sempre. Tá? Como a vida é uma só, Deus só deu essa para vocês. A única vida que Deus deu para vocês é a que vocês têm. Ok? Ok. Terminando isso aqui, acabou. Agora, se você quiser um plus, um mais, aí tem que conversar com o dono da eternidade. Por quê? Existem dois lugares. Um que Deus fez coisas e outro que ele não fez nada. Nesse lugar que ele fez coisas, que está o reino dele e tal e coisa, ele vai levar os amigos. Os amigos que são amigos aqui. Ele vai convidar, vai dizer assim, já que vocês me convidaram para a vidinha de vocês, eu vou convidar para o meu vidão. Já que vocês me convidaram para o reinado de vocês, que essa vida que você tem é o seu reinado, você faz o que quiser da sua vida, o que quiser. Quando você convida a Deus para o seu reinado, para a vidinha que você tem,
Deus te convida depois, quando acabar a sua vida aqui, te convida para o reinado dele. É uma troca, é uma gentileza da parte dele. Ele diz assim, poxa, você foi generoso. Você me compartilhou a sua vidinha lá, o seu reinado. Porque vem cá, diz a verdade. Esse culto nosso é uma provocação mesmo. Diz a verdade. Se você mandar Deus se catar e nunca pensar nele, você consegue viver ou ele te mata 2 segundos depois? Você continua vivo. E se você se cuidar bastante, você vive mais 20, 50, 100 anos. Não tem problema nenhum. Deus não fica com raiva, porque é o seu reinado. Você tem liberdade para não convidar a quem não quiser, inclusive ele. E ele vive de boinha com você. Lógico que não tem as benesses dele, porque você, quando expulsa Deus, ele vai com as benesses embora. Sabe? Não quer dizer que quem viva com Deus só vive em benesses. Mas ele livra uma hora, ele ajuda numa hora, ele socorre numa hora, ele defende numa hora. Não é? Então, irmãos, viver com Deus, pensar em Deus, se preocupar com Deus, é uma inteligência da sua parte, é inteligente da sua parte, porque você está provocando a Deus, provocando uma dívida com Deus. Você traz a Deus para a sua vida, ele se sente em dívida com você. Depois ele te convida, ele diz assim, legal, você foi legal comigo, agora eu vou te convidar para o meu legal aqui, vem cá. E no legal dele, tem tudo. No não legal dele não tem nada, ou seja, ele não construiu o não. Não tem nada lá no não. Sabe, tem o sim dos meus amigos e o não. O não não tem nada. Quando você vai para o nada, que é terrível. Imagina um lugar que não tem nada. E lá tem sofrimento. Por que tem sofrimento? Porque lá eu vou consciente, tão consciente quando eu vou para o sim. Entende? Então você veja bem, vida é a capacidade de pensar nessas coisas. Uma pessoa morta, ainda que ouça isso que eu estou falando, não tem sentido nenhum. Não tem valor nenhum. Não tem poder nenhum, porque a pessoa está morta. Ou seja, o instinto dela, a espiritualidade dela, a capacidade dela está morta. A capacidade de lidar com isso. E quem dá essa capacidade é Deus. É Deus que provoca em você a capacidade de compreender as coisas espirituais. É graça de Deus. Uma pessoa que em Deus elimina do seu horizonte não tem a menor preocupação com isso. Ele inventa teorias lá, diz que não tem do outro lado, diz que a vida é só isso, pai, pá, e isso leva ele a não ter nenhuma preocupação com isso. Então, ter preocupação com isso já é um estado de graça de Deus. E assim, ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha, a palavra glória em grego, que é doxa, por isso vem doxologia e outras coisas mais, é julgamento, ponto de vista e estima. É a capacidade que Deus tem de fazer julgamento das coisas. Então Deus nos chama para que a gente faça esse julgamento, essa doxologia. Deus, ele quer que a gente faça a dosimetria das coisas. Que veja, avalie se aquilo vale a pena. Porque você veja bem, ó, tem gente que está cansado aqui, que está abrindo a boca, tem gente que está dormindo, né? Hein? Mas olha só, isso é investimento. Vocês estão tirando dos seus momentos de descanso, que podiam estar em outro lugar fazendo alguma outra coisa, e investindo no seu eu espiritual. E isso, gente, para Deus é interessante. Quando você abre mão e convida a Deus, e aquilo significa alguma coisa para você, Deus fica contente. Davi, quando ele ia fazer uma oferta lá, e alguém disse, olha, rei, o senhor não precisa se preocupar, eu dou tudo. Ele falou, não, faz isso não. Eu não vou oferecer para Deus coisa que não significa, que não custe nada para mim. Deus me livre. Você me livrar do sofrimento de que ter que dar alguma coisa. Imagina eu aqui, vocês me abanando. Poxa, não, né? E me trazendo no colo e
Não, eu quero fazer algum sacrifício. Eu quero oferecer para Deus alguma coisa que saiu de mim, da minha mão, com esforço e tal e coisa. Por quê? Porque eu dou valor. Veja bem, eu ouço melhor quando estou abrindo mão de alguma coisa. Então, irmãos, eu não vou me estender muito. São 8h30 agora. 8h40, 8h30, 8h35 eu termino, tá bom? Então, irmão, eu quero que vocês entendam que Deus, ele não fica esperando, forçando, criando expectativa sobre você. Ele sabe que, como essa criança aqui, se você levar essa criança aqui, quanto tempo ele tem? 1 ano. Se você levar essa criança aqui no médico, né? Como é que chama médico de criança? Pediatra. Pediatra. Pedro em grego é criança, né? Pedro, pediatra. Se você levar a criança e disser assim, doutor, olha, ele não fala grego ainda, ele não corre uma maratona e nem ainda sabe contar de 1 a 100 em hebraico. É normal isso? O médico diz, não, de jeito nenhum, ele já devia estar apostando corrida com você e puxando a canoa lá embaixo. É claro que ele vai dizer que não. Ele vai dizer que ele está no tempo, que é assim mesmo, ainda tem um corpinho molinho e tal, já gesticula, já fala algumas palavras, já tenta falar e tal e coisa. Ele está no tempo normal da criança, na idade dele. O que isso quer dizer? Que você está no tempo normal para Deus. Deus não espera que você fale grego. Deus não espera que você estivesse agora na Indonésia pregando para os indonésios. Deus não espera que você estivesse agora sendo capaz de montar um trabalho. Não, você está no seu tempo. Deus sabe o seu tempo, a sua maturidade espiritual. Então não fique assim, ai meu Deus, eu não fiz, não fez. Dá para fazer amanhã? Faz amanhã, começa a fazer hoje. Mas meu Deus, eu não conseguiu, ótimo. Tenta amanhã, tenta de novo. Mas eu queria ter mudado, não deu para mudar. Continua tentando, você está crescendo no entendimento, na graça, na doxologia. Você está aprendendo agora o que é pelas quais tem sido doada pela grande promessa e preciosa de Deus, para que vos torneis coparticipantes da glória de Deus, da natureza divina. Então, à medida que você cresce, à medida que você compreende, que você adquire mais conhecimento de Deus, mais graça de Deus, você vai se aproximando mais e mais do que Ele é e do que Ele quer de você. Então, qual é a ideia desse culto? É fazer com que vocês não fiquem se cobrando excessivamente, se sentindo um verme, porque nunca... Deus é um ser que viveu trilhões de anos, então não tem como se comparar com nenhum de nós. Não tem como se comparar ele adulto com trilhões de anos com alguém com 20, com 30, com 40, com 60. Não tem como. Então, há uma diferença grande entre vocês. Deus é santo. Pois é. Santo nós sabemos que é Kadosh ou Kodesh em hebraico. Que não tem nada a ver com halo, com, você é muito diferente de mim, então você não é santo e eu sou santo. Em hebraico, Kodesh ou santo ou Kadosh não significa eu sou muito melhor do que vocês e eu não cometo erro. Não, em hebraico significa eu estou num estado elevado diferente. Eu sou diferente, eu sou para um propósito diferente. Eu tenho uma direção diferente. Então você veja bem, vamos entender. Israel é uma nação santa? Não, ela tem cara que explodem, que se explodem, cara que cospem nos outros. O judeu é muito mal educado. Espero que nenhum judeu assista isso. Mas o judeu é muito mal educado. O judeu não sabe respeitar fila, por exemplo. Ele odeia esperar na fila. Ele passa na sua frente e não está nem aí.
Lá em Israel é assim, ó. Se você está num lugar com o seu carrinho, ele põe o carrinho na frente e olha para você e diz: que foi? Qual o problema? Eu estou aqui, acabou. E pronto. Ou você sai no tapa com ele ou deixa ele na tua frente. Você entendeu? Então, quer dizer, não é que ele é santo. A palavra santo não serve para eles. Porque a palavra santo não serve para ninguém. A palavra santo não tem nada a ver com o que eles são. Agora, eles são Kodesh, Kadosh, putz, como são. O mundo não vai viver sem Israel. Israel vai ser a nação que vai dominar o mundo eternamente. Eles vão administrar o planeta inteiro, para sempre. A nação de Deus vai ser a nação judaica. O que é Kodesh? O que é Kadosh? Destinado para ser isso. Destinado para ser uma bênção. Destinado para aquilo. Vocês não são destinados? Vocês não se sentem de Deus? Vocês não se sentem impulsionados pelo Espírito de Deus para uma série de coisas? Isso em hebraico é Kodesh. Isso é Kadosh. Então, santos vocês não são, gente. Porque vocês são pisão toda a vida. Então, ó, esquece esse negócio de vocês serem santos. Mas vocês são Kodesh. Vocês são Kadosh. Vocês são destinados por Deus para uma finalidade linda. A finalidade de ser tidos como filho. De estar para sempre com o Senhor. De ser amigo de Deus. De ter o apreço dele. Isso é Kodesh. Então você veja como a gente entende errado as coisas. Santidade não sei, eu nunca vi ninguém santo nesse planeta. Mas muita gente é destinado. Então vocês vejam, Deus ele quer se revelar aos poucos para você, vai se revelando todo dia você vai cedendo um pouco de si mesmo e vai crescendo na graça e no entendimento que Deus quer. Ah, mas eu nunca cheguei lá ainda. Claro que não. A vida não é o finalmente. A vida é o todo dia, o viver. É o estar aqui. É o estar tentando. É o estar querendo. É o estar envidando esforços. Se esforçando para aquilo. Entende? É isso que é a vida. Se alguém pensa que vida, alguém já tem uma vida construída, assim, ó, aquele cara tem uma vida, vai perguntar para ele, vai dizer assim, cara, eu queria tanto ser isso, aquilo, fazer aquilo. Entende? Então, vida é estar a caminho. Vida é isso. Então, Deus tem para vocês que vocês vão reunindo em si próprios a diligência, que é cuidado nas coisas, a vossa fé, a virtude o conhecimento, ao domínio próprio. Então, você vai agregando coisas com instrução de Deus, com o domínio do Espírito, e você vai se tornando, dia após dia, a pessoa que Deus quer. Agora a pergunta final aqui. Alguém chegou ao ponto hoje que Deus queria? O que Deus queria para mim hoje, eu alcancei? Se faça essa pergunta. Alcançou, gente. Você está no ponto que Jesus queria para hoje. Essa criança cresceu o suficiente para hoje. Se hoje você perguntar a um pediatra, ele vai dizer assim, ó, hoje ela está no tempo certo dela. Tá bem, a sua criança, ela está no tempo certo, no tempo dela. Então você está no tempo certo. Por quê? Porque Deus não perde tempo. O que Deus fez até agora na sua vida, alcançou o que Ele queria até hoje. O que Ele vai fazer amanhã é outro papo, é outro estágio, é outro momento. Mas Ele vai fazer, Ele alcança os objetivos dEle. Sabe quando Deus perde? É quando você desiste dEle. Quando você desiste dEle, você amputa, você para o processo de crescimento que Ele estava planejando para você. Ele para de trabalhar. Ele espera que você em um dia, se possível, se der, volte a dar a chance de novo dele continuar te lapidando. Entende? Mas é a vida toda isso. E quando você falha? Ele também sabe que você ia falhar. E ele também planejou aquilo, esperou, vai esperar,
E quando você der chance novamente, vai trabalhar de novo, vai continuar trabalhando. E às vezes até aquela parada, ela serve para fazer você crescer, porque aí você leva umas porradas, uns topicões, acorda e continua a sua carreira. O mais interessante é, não chegou no final de ninguém ainda. Ninguém chegou no final ainda. Então, hoje é a chance que você precisa. Hoje é o momento que Deus estava contando. Essa palavra é a palavra que ele precisava te passar. Beleza. Só isso. Então amanhã, quando se sentir imundo, um verme, sabe, se sentir um nada, você diga, pô, por que eu estou me sentindo isso? Eu não sou nada disso aqui. Deus está trabalhando em mim. Onde que o seu filho, se tivesse capacidade de entender, ele ia dizer, puxa, eu não pareço a Sol. Não sou igual a Sol. Né? Cabelos lindos e tal. Não é mesmo. Vai demorar muito tempo para ele ser. E os pais dele nunca vão dizer assim, não, é verdade, você não é igual a Sol. Ele vai dizer assim, não, filho, calma aí. Vai demorar muito tempo para você ser uma Sol. Para você ser um Alan. Demora. E está no tempo certo. E está no tempo certo. Então, gente, ó, não se aflijam, não carreguem peso nas costas, não fiquem se comparando com Deus, porque ele é muito velho, tá? Ele é o cara que fez o universo inteiro, então ele é muito maior que vocês. Então, no dia que vocês se sentirem pequenos, sintam que vocês estão fazendo bobagem. Estão pensando bobagem. Sabe aquele negócio da formiguinha lá? Como é que chama aquela formiga? Esmilinguida. Esmilinguida. Olha, eu odeio essa formiga. Se eu pudesse, eu matava todas elas na unha assim, ó. Porque esmilinguido significa, é o mesmo, é uma corruptela da palavra desmilinguido, que quer dizer apequenado, caído, fraquinho, inútil, desnecessário, feito pequeno, tornado pequeno. Esmilinguido é isso, aquele cara tá esmilinguido, quer dizer, ele tá quase um caco de gente, é uma porcaria, quase um lixo de gente. Então, imagina um servo de Deus, casado com Deus Todo-Poderoso, exército do Deus Altíssimo, pisa na cabeça do diabo, mas o cara é um zero, coitadinho, destruído. Então, eu odeio esmilinguido. Eu mataria toda aquela formiga assim, ó, na unha, porque pra mim é daquele tamanho da minha unha assim. Então, não é o que vocês são. Vocês não são desmilinguidos de jeito nenhum. Não são apequenados. Vocês são gigantes. O diabo tem respeito por vocês. O diabo tem um medo da gente que se pela. Os demônios se escondem porque tem muito medo da gente. Muito. Muito. Não pense você que o demônio se esconde só porque ele é o bom de se esconder. É porque ele tem medo. Porque quando a gente vê, ele se ferra. E ele sabe disso. Então, gente, vocês estão no tempo certo. É só continuar acrescentando. E Deus vai dar graça e vitória para vocês, tá bom? Amém. Beleza? Foi?